Olá, resilientes, como estão? Hoje foi o dia que o Senhor nos fez, que você possa ter se levantado totalmente disposto a conhecer mais de Deus. Você ouviu aí no fundo, hoje contamos, a partir de hoje, vamos contar com a presença do Joab aqui nos nossos devocionais. Amém? Deixa eu colocar o comentário aqui. Hoje estamos no capítulo 3 do livro de Jó. Joab tá querendo participar. Livro de Jó. Olá, Edneide, seja bem-vinda, bom dia. Deixa eu convidar um pouquinho aqui de pessoas, rapidinho. Isso, excelente. Então tá, vamos para o nosso capítulo de hoje, capítulo 3. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento, louvamos ao teu santo nome, Pai, porque tudo e todas as coisas pertencem a ti. Fale conosco através deste devocional, através da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o nosso coração seja totalmente receptível para receber todos os ensinamentos que o Senhor deseja nos ensinar através deste capítulo. Amém? Traçando aqui já um panorama do capítulo 3. Nesse capítulo 3, Jó faz o seu primeiro discurso, o seu primeiro desabafo, né? E ao olhar assim, superficialmente, de repente a gente olha e vê não apenas como um desabafo, mas como se Jó tivesse inquirindo de Deus algumas coisas, mas é um desabafo. E nesse desabafo de Jó vamos aprender algumas coisas que vão falar profundamente aos nossos corações, eu creio, porque Deus deseja nos ensinar como lidar com as nossas emoções em momentos difíceis, para que a gente possa ter um equilíbrio emocional. Amém? E olha que aqui nesse capítulo, Jó não amaldiçoou a Deus apesar do seu desabafo, tá bom? Mas ele amaldiçoou a vida. Ele desejou não ter nascido. Ele achava melhor nunca ter nascido, mas olha só, ele achava melhor nunca ter nascido do que ser abandonado por Deus. Olha o que Jó tá falando aqui. Eu preferia nunca ter nascido do que ter sido abandonado por Deus, porque a primeira impressão que Jó tem aqui, porque a gente precisa entender que ele é um ser humano que está lutando emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E não podemos Opa, Joab, não, filho. Não podemos Calma, filho. Subestimar a vulnerabilidade das pessoas quando elas estão passando por um momento muito intenso de sofrimento. Então, Jó estava sofrendo intensamente. Olá, Lia! Bom dia! Seja muito bem-vinda! Então, a gente não pode subestimar... Opa, não tá querendo sair. Subestimar a pessoa quando ela tá passando por um momento muito de dor muito intensa, de sofrimento muito intenso. Já quer participar. Vem, ele tá covando o dente ainda. Então, apesar de Jó estar passando por isso, ele desejou não ter nascido, não porque ele era ingrato, mas porque ele preferia não ter nascido do que ter sido abandonado por Deus. Então, olha aqui. Precisamos persistir na fé, mesmo que não haja sofrimento, mesmo que não haja alívio da nossa dor e do nosso sofrimento. Mesmo que estejamos passando por momentos muito difíceis, de muita dor, de dores muito intensas, não podemos desistir. Mesmo que não haja alívio. Ele quer puxar agora, ele quer ficar no colo, ele não sabe onde ele quer ficar. Calma, filho, aqui. Então, aprendemos aqui com Jó que
Vamos aprender aqui com Jó, na verdade, alguns pontos a respeito dessa questão de ele não querer, desejar nunca ter nascido. Veja bem, às vezes a gente passa por momentos de dores intensas e a gente acredita que está havendo um silêncio de Deus. Mas creia que o silêncio do Senhor também é resposta. O silêncio de Deus também é resposta. Lembra que falamos nesses últimos 2 dias que a dor permite que possamos florescer a nossa fé? Então o silêncio de Deus, se é para nos permitir ainda passar por esse sofrimento, por esse momento, é que algo ainda o Senhor deseja de nós, nos ensinar, nos amadurecer, para que possamos florescer nele. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Talvez a gente anseie tanto por um sim ou não, mas Deus está em silêncio ainda. Porque ainda não conseguimos ouvir nitidamente a sua voz. Mas vamos aprender aqui com Jó a respeito da vida. Na maioria das vezes que passamos por situações tão duras, tão dolorosas, de sofrimento tão intenso, culpamos a Deus ou condenamos a nossa vida. Você já conheceu alguém que está passando por uma depressão muito intensa? Ou você já conheceu alguém que tirou a sua vida devido à depressão? Essas pessoas, elas não desejam ter suas vidas ceifadas. Elas desejam um alívio da sua dor. Mas vamos aprender algumas coisas aqui com Jó, quando ele fala nessa questão. Filho, não pode botar na boca não. Vamos lá? Vamos aprender com Jó? Não pense que porque Deus nos ama, Ele não vai deixar que não passemos por momentos de dor e de sofrimento. Deus nos ama sim, mas vamos passar por momentos de dor e de sofrimento também. Lembra que estudamos isso? Apesar de estarmos na cerca protetora do Senhor, Deus vai permitir que em algum momento a gente passe por dor e por sofrimento para que cumpra o propósito dele em nossas vidas. A vida é uma dádiva de Deus. Não podemos, em momentos de dor e sofrimento, querer que a nossa vida se acabe. Olá, seja bem-vinda, Lúcia. É Lúcia mesmo? Sejam bem-vindos, bom dia. Estamos falando aqui sobre o capítulo 3 do livro de Jó, que Jó, ele desejou não ter nascido do que ser abandonado por Deus. Muitas vezes no silêncio achamos que estamos sendo abandonados pelo Senhor, mas não estamos sendo abandonados pelo Senhor. O silêncio de Deus também é resposta. E aqui a gente está aprendendo que não podemos culpar a Deus ou a vida pelos momentos de dor. Precisamos passar por esse momento de dor. Insistir e não desistir. Mesmo que não haja alívio da nossa dor, precisamos permanecer no Senhor. Não é porque Deus não nos ama, que não é porque Deus nos ama que não vamos passar por momentos de dor ou de sofrimento. O amor de Deus não pode ser medido pelas circunstâncias ou pela intensidade do nosso sofrimento. Ele nos ama independente de qualquer coisa. Nada pode nos separar do amor de Deus. E aí vamos ver o que é que aprendemos com Jó quando ele faz essa comparação da vida. Está lá o nosso versículo-chave de hoje, está do 1 ao 4, que depois disso Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: parece o dia do meu nascimento e a noite em que se disse, nasceu um menino. Transformou-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importou com ele, não resplandeceu a luz sobre ele. As lutas e amarguras, seja elas temporais ou duradouras, não destrói o verdadeiro propósito da vida. Independente da dor e da circunstância, independente da luta que você esteja passando, ela não muda o propósito da vida.
Deus nos criou. Deus nos deu a nossa vida. O valor e o significado da vida não se baseiam no que sentimos, mas naquilo que ninguém pode tomar, que é o amor de Deus. A nossa vida não se baseia meramente em felicidade ou outras coisas, mas no amor de Deus. A gente se sente feliz, a gente tem sentimentos, né? A gente sente sentimentos, mas a nossa vida não se baseia meramente nos sentimentos que sentimos, mas no amor de Deus, porque a nossa vida foi criada para um propósito, para amar e servir a Deus. Fomos criados para amar e servir a Deus. A dor e o sofrimento não nos afasta desse propósito, não nos afasta do amor de Deus. E por mais que a gente pense que vamos naufragar, que tudo vai desmoronar, que a gente está sozinho, como Jó disse assim, parece que a luz do Senhor não está sobre mim. Ei, a luz do Senhor está sobre você sim, você não está só. Por mais que você esteja passando por uma dor muito intensa, um sofrimento muito forte, você não está só. A luz do Senhor está sobre você. Não deseje ceifar a sua vida, não deseje o rompimento da sua vida, porque o propósito da vida é amar e servir a Deus. Você é amado por Deus e nada, nenhuma dor, nenhum sofrimento pode te afastar do Senhor. Bom dia, Lúcia. Vamos aprender mais. Temos, na verdade, duas opções quando passamos por momentos de sofrimento tão intenso como fez Jó. A gente pode amaldiçoar a Deus, como a mulher de Jó inquiriu para ele, sugeriu para ele. Podemos amaldiçoar a Deus e desistir. Vou botar papel na boca. E ele rasgou o negócio da minha Bíblia. Podemos amaldiçoar a Deus e desistir. Ou confiar em Deus e obter força através dele para prosseguir. E aí? O que você escolhe? Amaldiçoar a Deus e desistir, ou buscar em Deus forças para prosseguir. Por mais que a sua dor seja muito intensa, o sofrimento esteja te derrubando. Mesmo que você não consiga nem falar, Deus escuta até os seus gemidos inexprimíveis. Busque a presença de Deus. Busque Deus. Ele vai te livrar dessa dor, desse sofrimento no momento certo. Porque no momento da dor e do sofrimento muito intenso também aprendemos. Também estamos sendo ensinados, estamos sendo cuidados por Deus. Deus nos ama de tal forma que Ele cuida de nós, seja na abundância ou seja na dor e no sofrimento. A vida foi nos dada por Deus para que possamos cuidar, amar. Só podemos amar o próximo quando amamos a nós primeiro. Ame-se, cuide-se. Não deseje em hipótese alguma ou amaldiçoe a sua vida, porque a sua vida tem um propósito na mão do Senhor. Você nasceu para amar e servir a Deus. Você nasceu com um propósito no Senhor e Ele te ama. Independente da circunstância que você esteja vivendo ou passando, o Senhor Jesus te ama. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou traçar um panorama rapidinho de tudo que a gente aprendeu aqui, tá bom? Então, o início do capítulo, Jó deseja não ter nascido do que ser abandonado por Deus, tá? É um desejo dele. Mas aí aprendemos com esse desejo de Jó que, primeiro, não podemos julgar esse desejo de Jó, porque sabemos que em momentos de vulnerabilidade, um momento de dor muito, muito intensa, e Jó estava passando por isso, ele estava lidando com dores, com emocional, físico e espiritual, desejamos coisas que não agradam ao Senhor, não é verdade? Mas aí aprendemos com isso que, na maioria das vezes, culpamos a Deus e desejamos que esse sofrimento acabe com a morte, E muitas vezes não é assim. Condenamos a nossa vida pela dor e pelo sofrimento e não podemos agir dessa forma. A vida é uma dádiva de Deus. Não podemos pensar porque Deus nos ama que não vamos passar por sofrimento. O amor de Deus não pode ser medido pela intensidade do nosso sofrimento, porque Ele nos ama independente de qualquer coisa.
Nada pode nos separar do amor de Deus. As lutas e amarguras, seja elas temporais ou duradouras, não destrói o verdadeiro sentido da vida. O sentido da vida é amar e servir a Deus. Deus nos deu a dádiva da vida, porque Ele nos ama. Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Então, nesses momentos, temos duas opções. Ou passar pelo sofrimento amaldiçoando a Deus e desistindo, ou passar por esse sofrimento confiando em Deus para obter força necessária para prosseguir. Porque Ele tem o renovo das nossas forças. Ele tem a alegria que a nossa alma precisa. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, a nossa vida é uma dádiva, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela dádiva da vida. Que em momentos de dor ou sofrimento não venhamos a amaldiçoar a nossa vida, Pai. Porque o Senhor nos deu com um propósito, para amar e para servir a Ti. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos ama tanto, Senhor Jesus, que nos abençoou com um fôlego de vida. Louvamos ao Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esses ensinamentos. Muito obrigado por nos ensinar a passar por momentos de sofrimento intenso, Pai. Desejando mais de Ti e não desejando desistir. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse devocional. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, esse devocional fala muito profundamente aos nossos corações, porque como seres humanos passamos por momentos de intensa dor, sim, e muitas vezes queremos desistir, queremos que de alguma forma essa dor acabe, e muitas pessoas desejam que essa dor acabe ceifando com suas vidas. Então, se você conhece alguém que está passando por um momento de tanta dor, de tanto sofrimento assim, manda essa live para essa pessoa, manda essa live para essa pessoa, manda esse devocional para essa pessoa. E se você está passando por tanta dor e sofrimento assim, lembre-se, Jesus te ama e a sua vida é uma dádiva e a vida tem um propósito, tá bom? Deus te ama. Não desista da vida, não desista da vida. Continue, permaneça firme e constante na presença do Senhor, porque Deus tem poder para restaurar todas as nossas emoções. Amém? Muito obrigada por você estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha um excelente dia na presença de Deus. Amém? Tenha um bom dia.